Meus caros irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra um mistério muito grande, que é o próprio mistério de Deus, a Santíssima Trindade. E eu queria pedir que me desse licença para dar um pequeno testemunho, porque às vezes falar da Trindade é necessário mais uma experiência do que uma explicação. Dizer para vocês que nós temos um Deus que é distinto em três pessoas, mas ao mesmo tempo é um só, isso é uma explicação teórica. Mas se ela não passa disso para a vida, eu não consigo entender o que é a Trindade, porque até a explicação teórica é irracional. Como é que três pode ser um? Mas eu me lembro que eu fui criado desde pequeno no seio de uma família cristã, então fiz catequese, labutei, minha mãe me colocava para ir na igreja e levava-me uma vida de sacramento muito dedicada desde pequeno. E eu cheguei no ensino médio e nós tínhamos um professor de história muito querido por nós. Sabe aquele professor muito inteligente, que a aula te prende, e você gostava de ficar na aula, gostava de aprender história? E no ensino médio, devia ter de 16 para 17 anos, um dia ele chegou na sala de aula e disse assim: Jesus Cristo é um grande filósofo. E fez uma filosofia muito bonita, baseada no amor. Mas ele tinha alguns discípulos que eram pobres culturalmente, analfabetos, e por isso transformaram ele em Deus. Mas ele não é Deus. E essa história de que existe um Deus em três pessoas, isso aí é mais para a igreja confundir e manipular as pessoas, do que mesmo para fazer com que as pessoas criem fé no seu coração. Aquilo foi uma facada na minha alma. Mas, e é interessante, porque vocês que são pais e mães, os filhos de vocês escutam esse mesmo discurso na escola. Não tenha dúvida disso. Principalmente por professores muito inteligentes. E aquilo foi uma facada na minha alma, mas ao mesmo tempo, pensa comigo, não é um argumento bonito? Não é um argumento bem construído? Dizer que Jesus era um filósofo, Deus coisa nenhuma. E ele tem razão. Jesus escolheu discípulos analfabetos praticamente. Pedro ditou o evangelho para Marcos escrever, e mesmo Marcos escreveu no grego koiné, que é um grego simplório, não é um grego clássico. Eram pessoas muito simples. Então um argumento desse, ele acaba fazendo diferença mesmo, e um jovem como eu escuta aquilo e eu fiquei incomodado. Porque eu falei assim, meu Deus do céu, mas eu não tinha que argumento que eu teria contra isso? E depois da aula, um grupinho de jovens se reuniu e me chamou e falou assim: ó, nós estamos montando um grupo aqui, sabe como é que é jovem, né? Nós estamos montando um grupo aqui, que isso? Eu fiquei ofendido na minha fé. O professor falou um negócio dentro da sala de aula, nós vamos montar esse grupo aqui, vamos lá falar com a diretora sobre isso daqui. E eu, na minha ingenuidade, dizia assim: não, gente, mas olha, a gente precisa arranjar um argumento contra ele. E eu lembro que uma das minhas amigas de escola disse uma coisa para mim, aquilo foi o começo da minha conversão verdadeira. Ela disse assim: mas filho, não tem argumento. Que argumento que você vai dar para Deus? Deus não tem argumento, Deus é Deus. Aí eu falei para ela: não, a gente tem que ir lá mostrar para ele que Deus existe. Como é que você vai falar isso? Não tem como falar isso, meu filho. Deus é incompreensível, não tem o que explicar. Tem que somente ir lá e dizer para ele que nós cremos. E se ele não crê, o problema é dele. E eu falava assim: gente, mas isso é uma afronta, isso é uma falta de racionalidade dizer uma coisa dessa. E depois eu entendi, porque hoje o que nós celebramos, eu entendi o que aquela menina quis dizer. E tem muito sentido mesmo. Hoje nós celebramos um mistério interior. Quando a igreja celebra a Santíssima Trindade, ela celebra a sua vida pessoal. Porque enquanto eu não entender que o que foi revelado, olha, realmente, nós sabemos que Deus é um em três, porque Ele mesmo revelou.
E não porque nós precisamos construir um pensamento racional para entender isso. Foi porque Jesus veio na terra, falou com um pai, chamou um Deus de pai e disse que quem vê ele via o pai, está em São João. E depois, antes de morrer, falou assim: tem mais um para acompanhar vocês, o Espírito Santo. Foi o que Jesus fez. Ele fez isso. E ele sendo Deus, era isso. E aí das duas uma, ou você... Porque Deus e Jesus, ou para dizer isso, ele é um louco, ou ele realmente é Deus. E aí é uma coisa que você é que tem que decidir no seu coração. Eu decidi que ele é Deus. Porque por tudo que esse homem fez, e essa igreja está lotada de gente aqui e vê falar que eu estou me baseando num louco, aí sim não parece ter racionalidade. Mas, o que eu quero dizer aqui para vocês é que ele disse isso e disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo mora dentro do nosso coração. E é isso, a Trindade, ela não, nós já temos explicação para ela, é um em 3 pessoas. Mas eu só acredito nisso no momento que eu experimento isso na minha vida. No momento que eu entendo que o Pai me criou e me sustenta, que o Filho me salva e anda comigo nos sofrimentos, e que o Espírito Santo me fortalece e me fortifica. E quando eu entendo isso dentro do meu coração verdadeiramente, aí sim eu entendo o que quer dizer a palavra Deus. Quando eu vivo isso, eu entendo o que quer dizer a palavra Deus. Ontem o Padre João Miguel faleceu. O Padre João Miguel que mora conosco, fizemos o velório aqui na igreja, o velório do Padre João Miguel. E durante a missa eu estava muito emocionado na missa. E uma senhora veio depois e falou assim: nossa, tadinho, né, filho, está sofrendo, vai sentir muita falta dele. Eu disse: não estou chorando porque eu vou sentir falta dele. E ela ficou assustada, acho que ela ficou pensando assim: nossa, coitado, esse padre é doido. E é verdade, eu não estava chorando porque eu vou sentir falta do Padre João Miguel. Imagina, isso é uma incoerência. O Padre João Miguel, um senhor, já estava sofrendo tanto, já estava meio ano internado com muito sofrimento. Seria muito egoísta, porque quem tem Deus no coração começa a entender essas coisas também. Seria muito egoísta da minha parte querer que ele ficasse aqui. Mas o que eu chorava então? Porque quando você tem a Trindade dentro de você, quando você realmente sabe o que é Deus, até nisso você muda. E o que eu chorava aqui era o mistério da morte, porque a morte é um mistério digno de choro. É um mistério que mexe com a sua vida. É quando você olha lá e você percebe realmente o que é essa criação de Deus. É um mistério que eu não sei, é um caixão que me diz que depois daqui, o que vai acontecer com a vida do Padre João Miguel? Eu não sei. Mas é esse mistério que ele é digno de choro. Ele é digno ele tem dignidade própria. E aí você chora, e eu chorava emocionado por ver as pessoas e nós rezando em volta de um caixão, porque nós acreditamos numa vida que Deus nos dá depois da morte, e é esse mistério que toca a nossa vida. E quando você tem a Trindade Santa dentro de você, muda tudo, até a visão do sofrimento, a visão do castigo, a visão do erro, a visão da moral, de tudo. Porque quem não tem Deus no coração, de repente começa a perceber assim: mas por que mesmo que eu estou fazendo isso desse jeito? Porque meu pai e minha mãe mandou? Mas quem disse para eles que está certo fazer assim? Por que eu tenho que fazer assim? A sua vida ganha sentido. E quando você percebe isso e fala com a Trindade, porque nós católicos temos mania. Olha, tem católico que não tem nem Bíblia em casa, hein? Que não tem uma Bíblia pessoal, que não lê. Nós viemos na igreja e cumprimos o ritual. O padre manda você falar com Deus, mas você está quieto no seu lugar. Você nem se sente digno de falar com Deus. E você fica ali, cumpriu todo o ritual. O padre até quando fala bonito é uma coisa, né? Ah, que bom, nós fomos lá, o padre até falou bonito. Mas quando o padre não fala bonito, aí, para mim não virou, claro que não virou nada mesmo. Porque você depende da fé do outro. Você depende que o outro fala bonito. Você não experimenta a graça de Deus, você tem que falar com Deus. E não achar que é louco por causa disso. Fale com Deus, a Trindade Santa habita dentro de você. Fale com Ele.
e veja a transformação que vai acontecer em você, e essa transformação é você quem vai dizer. E aí eu entendi a menina lá na escola que ela dizia, é verdade mesmo. A única coisa que um católico pode dizer para quem não crê é isso: Deus existe. Porque ele sabe que Deus existe. E quando ele sabe, qualquer ateu treme diante dessa verdade, porque ele vive. Agora, quando eu falo Deus existe e eu não creio nele, não convence ninguém, balela. Nem o mais simples não vai convencer. A simplicidade daqueles homens que acompanharam Jesus é porque eles acreditavam realmente naquele homem. E em nós falta crença, falta acreditar. Que a Santíssima Trindade toque o seu coração. Esse mistério, ele é explicável. Nós temos palavras para isso. É uma pessoa, é um Deus em 3 pessoas. Nós temos palavras para isso, mas ele é incompreensível. Ele depende da fé. A fé precisa brotar no teu coração. E se você não exerce a fé, você nunca vai entender. Tem que exercer a fé no seu coração. Que Deus te ajude a fazer isso todos os dias na sua vida. Todos os dias. No instante de silêncio. Peça a graça de conhecer mais profundamente a Trindade, de viver esse Deus que mora dentro do teu coração. Com as suas palavras no seu coração, diga a Deus o que você pode dizer, porque as palavras são limitadas, mas peça a graça de ser habitado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo.